continuidade à nossa aula sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, pode ocorrer da lei ser publicada com incorreções e erros materiais, que necessitem de serem corrigidos. Nesse caso, se a lei ainda não entrou em vigor e ainda está dentro do período de vacatio legis, para corrigi-la, não será necessária uma nova lei, bastando corrigir os erros e iniciar um novo vacatio legis a partir da nova publicação. A LINDB confirma essa correção lá no parágrafo 3º do artigo 1º. Mas, caso a lei já tenha entrado em vigor para corrigi-las, aí sim será necessária a edição de uma nova lei chamada Lei Corretiva. Isso porque a lei já entrou em vigor e, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1º da LINDB, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Agora, iremos analisar o princípio da continuidade das leis. Segundo o artigo 2º da LINDB, artigo 2º, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A lei terá vigor, a lei terá validade até que outra lei a modifique ou a revogue. Somente uma lei pode revogar a lei. Uma lei não pode ser revogada por decisão judicial ou por ato do Poder Executivo. O juiz de direito, ele não pode revogar uma lei. Da mesma maneira, o presidente da República, o governador ou o prefeito também não poderão revogar uma lei. De acordo com o princípio da continuidade, as leis possuem efeito permanente e são editadas para vigorar por prazo indeterminado. Essa é a regra, mas existem exceções, como as leis temporárias e as leis excepcionais. As leis temporárias, elas são aquelas que apresentam um prazo de vigência previsto, ou seja, ela já nasce sabendo quando vai morrer. Por exemplo, a criação de uma lei temporária que define como crime sair de casa sem utilizar máscara de proteção facial por 60 dias. Passam-se os 60 dias e a vigência dessa lei termina. As pessoas que saíram de casa sem a máscara no tempo da vigência da lei responderão pelo crime. Já as leis excepcionais, elas são aquelas que são criadas para terem vigência enquanto persistirem determinadas condições excepcionais. Calamidade pública, guerra, sua vigência se dá apenas fora dos períodos normais. Importante abordar nesta aula que a norma jurídica ela pode perder a sua validade. Isso pode ocorrer com a revogação, que é a cessação definitiva da vigência de uma lei, em razão de uma nova lei. Você se lembra do princípio da continuidade das leis? Só a lei revoga a lei? Importante esclarecer que o legislador não pode inserir na lei a proibição de sua revogação. O parágrafo 1º do artigo 2º da LINDB faz referência à revogação expressa, quando a lei nova expressamente afirma que revoga a lei anterior e faz referência à revogação tácita, quando a lei nova seja com ela incompatível, ou seja, quando a lei nova é incompatível com a lei anterior, ou quando ela regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, que é a lei velha. A revogação, ela também pode se dar por abrogação. O que é isso, professora? A abrogação é a revogação total, atinge todo o texto da lei. Ou também a revogação pode ocorrer pela derrogação, que é a revogação parcial, quando apenas parte da lei é revogada. Apenas um artigo, por exemplo, permanecendo em vigor os demais. Neste ponto da nossa aula, surge o tema repristinação. Já ouviram falar? Repristinação é a restauração, é a recuperação da vigência de uma lei que foi revogada por meio da revogação da lei revogadora. Para melhor compreensão, o parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB diz o seguinte, vamos lá. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Assim, o efeito repristinatório não é automático.
No Brasil, não existe a repristinação automática, mas será possível mediante uma cláusula expressa. No silêncio da lei, não há que falar-se em repristinação. Se, por exemplo, uma terceira lei revoga a segunda, a primeira ela não volta a viger, a não ser mediante cláusula expressa. Outro ponto que é importante destacar é a capacidade que uma lei tem de, após ter sido revogada, continuar regulando situações consolidadas, mas somente durante o período em que ela esteve em vigência. Estamos falando da ultratividade da lei. Quando a lei é revogada, ela continua a produzir os seus efeitos. Nos termos do artigo 3º da LINDB, que diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que a não conhece, significa que ninguém pode alegar o desconhecimento de uma lei para não cumpri-la. A lei, uma vez em vigor, todas as pessoas, sem distinção, devem obedecer essa lei, pois a lei ela se dirige a todos, enquanto que pelo princípio da obrigatoriedade da lei, a ignorância ou a má interpretação de uma lei não justifica a falta do seu cumprimento, não isenta as pessoas das penalidades, das sanções nela estabelecidas. Também existem situações que não encontramos normas para solucionar um determinado caso concreto, devido às lacunas jurídicas. Nesse caso, havendo ausência de lei, opera-se o método da integração, preenchendo as lacunas com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Analogia, que é a igualdade de tratamento, onde existe a mesma razão, deve existir o mesmo direito. Os costumes diz respeito à prática longa, geral, pública e reiterada de um ato, mas é preciso que esse ato seja um ato moral. E os princípios gerais do direito, que são as regras aceitas, éticas, presentes na consciência. O artigo 4º da LINDB diz o seguinte, artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A Constituição Federal e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, excepcionalmente permite a retroatividade de uma lei quando for observado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O artigo 6º da LINDB vai falar o seguinte, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A LINDB também determina no seu artigo 7º as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Em relação ao casamento realizado no Brasil, serão aplicadas as regras de impedimento e as formalidades da celebração. Também estão contidas regras que tratam de direito internacional público e privado, e em especial sobre os limites territoriais da aplicação da lei brasileira e da lei estrangeira. O ramo direito internacional privado volta-se para situações em que estão presentes os elementos internacionais relacionados à nacionalidade estrangeira, local do casamento em países diferentes e domicílio conjugal diferente da nacionalidade dos cônjuges. A Lei 13.655, de 2018, acrescentou alguns artigos à LINDB, que passou a disciplinar regras de segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação de regras de direito público, tendo como objetivo disciplinar segurança jurídica no direito administrativo, direito financeiro, direito orçamentário e no direito tributário. Na próxima aula, daremos início ao estudo do direito civil. Nos encontraremos lá. Um abraço.